Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e nessa aula eu vou apresentar alguns conteúdos extras para a disciplina de fluidodinâmica computacional. Na primeira semana eu abordo uma breve revisão de fenômenos de transporte e também apresento as equações fundamentais do método dos volumes finitos. A turma ela tem uma característica a cada período sempre de ser muito dispersa. Muitas vezes a gente tem alunos que não têm nenhum conhecimento de programação e nem de fluidodinâmica computacional. Outros têm algum conhecimento de softwares comerciais, mas não têm tanta habilidade de programação. Enquanto outros, às vezes, já chegam com uma bagagem grande de OpenFOAM, C++, CFD e só querem aprimorar os conhecimentos. Então a turma é bastante heterogênea e nessa primeira semana eu tento buscar meios de nivelar a turma, tá? E fazer com que o conteúdo seja interessante tanto para os iniciantes quanto para quem já tem um conhecimento mais profundo. Então a ideia dessa aula é apresentar o método dos volumes finitos primeiro. Tá? Eu vou falar um pouco sobre o MVF. Segundo ponto, eu quero tratar a questão da programação em Python. Tá? E como falei, nem todo mundo sabe programar. Ao longo da disciplina a gente tem avaliações baseadas em programação. Então a ideia é ter um primeiro protótipo aqui funcional de um programa. O terceiro a gente vai explorar já um conceito que a gente vê bastante, que é o de verificação de código. Então, apresentação de metodologias numéricas, ferramentas de programação, conceitos aí de trabalho em CFD, né? Fluxo de trabalho. A etapa de verificação é sempre muito importante. Então, para começar, a gente pode considerar um problema bastante simples. Tá? Eu vou assumir uma determinada função aqui, φ, e ela vai ser função de x e do tempo. Tá? Quando a gente trabalha com método dos volumes finitos, CFD, normalmente a gente trabalha com funções que são campos. Tá? Aqui φ é um campo escalar, que pode ser função das três dimensões e do tempo. Tá? Mas para simplificar, eu vou considerar um problema unidimensional e transiente. Tá? Bom, então, o que eu quero considerar? Vamos imaginar aqui uma determinada função φ de x que tem um determinado formato. Eu vou considerar um degrau, mas não necessariamente isso é um degrau. Tá? É só para ilustrar o problema que eu quero resolver. Então existe essa função φ de x. Vamos considerar agora que cada ponto dessa função na realidade está se deslocando no espaço e no tempo. Tá? Então, no instante t0, a minha função teria esse formato. No instante t1 maior que t0, eu vejo que a minha curva transladou. Tá? Então, isso aqui seria no instante t1. Então, eu posso imaginar que cada ponto da minha curva original existe na minha curva no futuro. Tá? E aí a gente pode imaginar que esse ponto ele está descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Tá? De forma que a posição desse ponto, que eu posso chamar aqui S de um ponto x0, vai ser um x0 mais uma velocidade u vezes t. Tá? Então, com isso, eu introduzi mais uma questão aqui no meu problema, que existe uma dada velocidade u. Tá? Então, até agora, o meu problema ele trata de uma função φ de x
em T0 se movendo com velocidade U. A gente vê isso na disciplina, tá? Esse tipo de problema ele é bastante comum em mecânica dos fluidos. Você tem uma coleção de pontos e um campo de velocidade, e esses pontos estão sendo deslocados no espaço de acordo com essa velocidade. Tá? É disso que trata o teorema de transporte de Reynolds, e é disso que trata o fenômeno da advecção. Tá? Então, esse tipo de problema ele pode ser modelado através da equação da advecção transiente 1D. Tá? Então, está aqui o modelo do meu problema. Então, φ é a função da posição e do tempo. A equação que modela esse fenômeno é dφ dt mais... Bom, se eu assumir que U é uniforme no espaço, é o mesmo valor, um valor constante e uniforme, esse cara vai estar aqui, tá? Porque ele poderia estar dentro da derivada, caso contrário. Mas essa é a minha equação diferencial parcial que tem que ser resolvida. Então, se eu especifico uma condição inicial e um valor para U, o valor de φ no futuro, para qualquer posição e qualquer instante de tempo, estaria determinado. Tá? Então, eu quero resolver esse problema, tá? Para uma dada condição inicial, velocidade, usando o método dos volumes finitos, e eu vou fazer a verificação comparando com uma solução analítica desse problema e vou fazer a implementação dessa rotina em Python. Tá? Qual que é a minha ideia aqui? É usar o método dos volumes finitos da forma mais simples possível, tá? Usando os métodos que geram um algoritmo muito fácil de ser implementado em termos de programação, né, de forma relativa aos outros que a gente vai ver. E a gente vai usar isso então para explorar as principais limitações desse tipo de abordagem, e isso serve como motivação para a gente estudar métodos mais sofisticados para tanto integração da parte temporal quanto para a discretização do termo advectivo. Tá? Então, essa é a ideia dessa aula. Então, primeiramente, tá, usando o método dos volumes finitos, a gente pode pensar no que a gente viu na segunda aula da disciplina, que são as etapas de um problema de CFD. Tá? Vamos tratar isso aqui como se fosse um problema de fluidodinâmica computacional. Então, a primeira questão de qualquer problema de CFD é definir uma geometria. Tá? Qual é a geometria do meu problema? A minha geometria ela pode ser determinada aqui basicamente como uma linha. Tá? Essa é a minha geometria. É um domínio em X. Bom, e o que eu posso fazer aqui? A minha ideia é ter um determinado degrau, uma função. Essa função vai ser carregada no espaço, tá? Ela vai ser advectada. E, a princípio, esse pulso ele vai se propagar até x infinito. Tá? Ele vai continuar avançando. Só que eu não tenho como resolver até o infinito. A gente precisa definir um intervalo de tempo total da simulação que a gente vai resolver e também um comprimento de domínio onde a gente vai resolver. Tá? Então, uma primeira abordagem seria considerar aqui o início, um final, e eu poderia resolver esse degrau de 0 até L. Tá? A gente ia ver aqui a nossa função com uma determinada configuração inicial sendo carregada ao longo do tempo, tá? Até sair do domínio, e aí a gente poderia parar a nossa simulação, tá? Calcular quanto tempo levaria para esse degrau sair do domínio e parar a simulação assim que a função ficasse contínua. Mas na verdade eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente disso. Em vez de chamar de 0 e L, tá? Eu vou considerar um domínio simétrico de menos L até L. Tá? E eu vou estar considerando aqui condições de contorno periódicas.
Tá? Então eu vou dizer que essa face aqui está conectada a essa face aqui, e qualquer fluxo que saia através dessa interface está entrando aqui. Tá? Então com isso eu defini duas coisas importantes: comprimento do meu domínio, formato dele e as condições de contorno do problema. Tá? Isso faz parte da definição da geometria também. Tá? Então, condições de contorno fixo, cíclicas. Tá? Isso é interessante porque eu consigo visualizar o meu pulso sendo propagado ao longo de um tempo maior do que seria o tempo de residência do meu pulso dentro do domínio, e observar, por exemplo, como é que o método dos volumes infinitos se comporta no sentido de acúmulo de erro na parte de integração temporal. A gente vai ver esse tipo de fenômeno acontecendo. Então, com isso, eu consigo fechar a minha geometria. O próximo passo é a definição de uma malha computacional. A minha malha é a minha discretização da minha geometria. Tá? Eu tenho um domínio, então, com comprimento 2L. Tá? Então, comprimento do meu domínio posso chamar de H. Tá? Porque geralmente a gente usa LWH para altura, largura e comprimento. Então, comprimento é 2L. Vou chamar direto aqui. Né? Comprimento é 2L. Tá? Não preciso definir nada. Não preciso definir uma outra variável para o comprimento. Tá? Meu comprimento é 2L. E eu vou precisar definir, então, quantas células a minha malha vai ter e qual tipo de discretização eu vou realizar. Eu vou assumir uma malha uniforme. Tá? Isso significa que eu tenho um tamanho aqui, ΔX, que vai ser o tamanho do meu elemento, tá? O tamanho da minha célula, e ele é constante ao longo de todo o meu domínio. E com isso, o que acontece? O número de elementos de discretização NX, ele pode ser expresso como o comprimento total dividido pelo ΔX que eu escolhi. Tá? Então, esse é o número de segmentos. Bom, eu espero que NX seja um número inteiro. Tá? Não tem como eu contar números fracionários. Então, aqui, na verdade, eu vou definir o meu ΔX a partir do meu comprimento e do número de pontos de discretização. Tá? Essa é a equação mais útil para a gente. Tá? E aí você define, então, arbitrariamente um comprimento e um número de pontos. Com isso, o tamanho da sua célula está definido. Tá? E é isso que a gente tem para definir em termos de malha. A única questão aqui é que durante a disciplina, até agora, a gente viu o método dos volumes finitos sempre aplicado a uma célula tridimensional. Tá? Então a gente pode imaginar que uma célula 3D teria então altura, largura e profundidade. E, bom, minha malha é 1D. Como é que eu resolvo esse problema? A gente pode imaginar então essa minha malha tridimensional também. Tá? E a grande questão é que não interessa para mim o tamanho do elemento na direção x e y. A solução vai ser a mesma. Tá? Então, se eu considerar aqui uma altura ΔZ e uma profundidade aqui ΔY, eu posso imaginar então que existe uma área. Tá? Essa área aqui pode ser relevante, dependendo de como a gente escreve a discretização pelo método dos volumes finitos, mas aí eu tenho então essa área A, que é ΔY, ΔZ, e o volume VP da minha célula. Tá? Isso aqui é a área de qualquer face de interesse para mim, na direção x. O volume da minha célula é ΔX, ΔY, ΔZ.
Tá? A gente pode imaginar isso, mas repetindo, ΔY e ΔZ não vão influenciar rigorosamente a solução obtida. Mas o fato da gente escrever isso aqui de forma concreta pode facilitar a manipulação matemática. Tá? Imaginar que essa dimensão existe, por enquanto. Depois que a gente estiver mais familiarizado com o método dos volumes finitos, a gente vai conseguir bypassar esses artefatos, né, esses artifícios de imaginação. Então, geometria, malha, e aí vem modelagem matemática, a gente já sabe, tá? Modelagem do problema. Tá? Aí depende da física, é um problema de advecção transiente pura. Eu já falei para vocês qual é a equação. Tá? E aí a única questão é que para aplicar volumes finitos da forma que a gente viu na disciplina até agora, pode ser interessante para a gente escrever isso aqui na forma 3D original. Tá? Só para a gente fazer o passo a passo igual está nos slides. Eu vou esquecer aqui rapidinho que essa velocidade é constante e que o problema é unidimensional. Vou considerar tridimensional com divergente de φ nulo. Tá? Então essa é a equação da advecção pura 3D. E aí, para a velocidade constante e unidimensional, ela reduziu para isso aqui. Tá? Então, esse é o nosso modelo matemático. Próximo passo, a parte de discretização numérica. Tá? A parte de... Como é que eu posso chamar isso? Modelagem matemática, formulação numérica. Tá? Vamos aplicar o método dos volumes finitos a essa equação aqui de cima. E aí, como é que a gente faz agora? Tá? A gente tem uma malha aqui definida. A gente vai integrar essa equação em cada volume da malha. Tá? Lembrando que esse é o procedimento. Então, o método dos volumes finitos, a gente faz normalmente uma separação entre o que seria a aplicação a uma célula interna à malha e como é a aplicação nas células do contorno. Então vamos imaginar primeiro uma célula interna. O termo transiente, se a gente integra no volume Vp, dφ dt dv, a gente já concluiu que a gente pode escrever isso aqui como o volume Vp vezes φ avaliado no ponto P no instante de tempo futuro que você quer calcular, menos φp no instante anterior, dividido pelo passo de tempo. Tá? Isso aqui é o método de Euler de primeira ordem. Tá? Então, reforçando, aqui, pessoal, eu estou usando os métodos mais simples possíveis no método dos volumes finitos, porque mais na frente da disciplina a gente vai se debruçar e esmiuçar todos os erros, questões de estabilidade associadas a cada método. Aqui eu quero ver as principais limitações da metodologia mais simples possível, tá? Porque a ideia é construir um terreno a partir do qual a gente vai aumentar a complexidade ao longo do tempo. Então esse seria o método mais simples que a gente tem para a discretização do termo temporal. Como é que a gente faz agora a discretização do termo convectivo no método dos volumes finitos? Tá? A gente já viu isso passo a passo. Primeiro, a gente transforma a integral volumétrica em uma integral de superfície usando o teorema da divergência. Tá. Segundo passo é lembrar que eu tenho uma malha computacional e essa malha é feita de poliedros. Se é um poliedro, ele tem um número n de faces planas, tá? Um número nf de faces que são planas,
E aí eu consigo enumerar essas faces. Então a integral de superfície, nessa superfície fechada, é o somatório da integral sobre cada uma das faces enumeráveis. E aí eu vou chamar agora de SF, em vez de ser SP. Φ U escalar N ds. Tá? E aqui também pedir desculpas porque tem gente que gosta de colocar para mostrar que é uma superfície fechada, volume fechado. Eu acabo ignorando isso, tá? Mas rigorosamente essa é a forma correta de se colocar aqui integrais em volumes e superfícies fechadas. Tá? O volume fechado é óbvio, mas a gente coloca aqui integral de superfície fechada para mostrar que o teorema da divergência é válido. Bom, então com isso aqui a gente tem essa equação que a princípio ainda é exata para o nosso problema, e aí começa a aplicação das hipóteses mais simplificadoras do ponto de vista numérico. Tá? A gente vai começar a fazer agora aproximações numéricas para tornar nosso problema tratável. Então, olhando para a integral em cada uma das superfícies, tá? Aqui deixou de ser superfície fechada, porque agora é o somatório para cada superfície. Tá? Se eu olho a integral em cada superfície individualmente, agora sim eu vou aproximar isso aqui, tá? Aproximado, usando valores nos centros das faces. Tá? Então isso aqui, essa integral vai ser na realidade, vamos apagar aqui de novo, essa integral na realidade é integral de superfície vai ser então o somatório em cada face, em número de faces, de φ avaliado na face, U escalar N avaliado na face, vezes a área da face. Essa é a primeira aproximação numérica. Eu estou aproximando uma integral de superfície por valores nos centroides das faces. Então a gente pode imaginar aqui um ponto P, a nossa face F, meu vizinho N. Tá? Eu sei o valor em φP a princípio, porque eu estou usando volumes finitos colocalizado, em que todas as variáveis estão armazenadas nos centroides. Existe aqui o φN, e a integral sobre essa superfície vai ser aproximada por um valor φF, que a princípio é desconhecido. E aqui a gente pode já começar a tratar para o nosso problema unidimensional, porque o que acontece? Se eu avaliar as 6 superfícies que eu tenho, tá? A minha velocidade na superfície de cima, de baixo, de frente e de trás, ela está fazendo um ângulo de 90 graus com o vetor normal. Tá? Porque lembrando, cada uma dessas faces tem um vetorzinho normal, unitário, apontando para fora do meu volume de controle. Então, esse somatório aqui é para cada face. Então, para as faces de cima, de baixo, da esquerda e da direita, esse produto aqui é zero. Tá? Para o top, bottom, front e o back, vou chamar de K, por exemplo. Tá? A gente só teria, então, o da frente e o de trás com valores diferentes. Tá? Que seria aqui, na minha malha unidimensional, eu posso pensar da forma que eu tenho aqui um elemento P, tá? Seria um elemento interno à malha, ele tem um vizinho à direita dele que é o E, e um vizinho à esquerda que é o W. E essas faces aqui eu vou chamar de E minúsculo e W minúsculo. Aí sim a gente teria aqui uma normal apontando para fora nessa face. Tá? O normal unitário da face NW, normal unitário da face NE para cá. E a minha velocidade, tá? Se eu escrever em forma vetorial U, quem ela é? Eu defini
Tá? Eu vou definir aqui que ela é sempre positiva da esquerda para a direita. Tá? E aí eu vou chamar ela então de U EX. Tá? É o meu vetor unitário na direção x. Tá? Não tem nada a ver em minúsculo com o E da face E. Tá? É o E, o vetor unitário das coordenadas cartesianas. Então, esse cara aqui, quando a gente faz o produto escalar, a gente pode imaginar qual vai ser o resultado dele nas faces em que esse fluxo não é nulo. Tá? Porque para 4 das faces o valor vai ser nulo, e aí eu tenho que avaliar então na face W e na face E. Na face W, esse cara aqui vai dar então φ de W minúsculo. Esse produto escalar aqui vai ser negativo. Tá? Ele vai ser menos U. Tá? Porque eu vou fazer E escalar NW, E está na direção X, NW também é unitário na direção menos X, e vai dar um sinal de menos aqui na minha velocidade. Tá? A minha área é constante. Tá? Se eu voltar na minha malha, eu lembro que essa área aqui, A, que eu estou chamando, é delta Y delta Z. Tá? Então, está definida aqui. Eu vou somar, então, φE, U, A, que é o fluxo agora na face E. Tá? Nesse caso, a velocidade e a normal estão apontando na mesma direção. Esse fluxo vai ser positivo. Tá? E aí é que vem o problema. Tá? Quando a gente escreve as aproximações em termos das faces, surge esse cara aqui que a gente não sabe quem é. Tá? A gente precisa então aproximar valores de φ nas faces usando a informação que a gente tem, que são os valores dos centroides. E aí no termo convectivo, a gente vai ver que tem muitas formas de a gente fazer isso. A que a gente viu na disciplina, até agora, na aula, eu comentei o método linear. Tá? O método linear usaria basicamente uma média aritmética, já que a gente está tratando de uma malha uniforme cartesiana. A gente poderia dizer que o valor na face E é o valor nos dois vizinhos sobre 2, e na face W é o valor φW mais φP sobre 2. Tá? Ele assume então que a função ela tem um comportamento linear entre esses dois caras, basicamente fazer uma reta ligando os dois pontos aqui e ver qual é o valor da função quando ela intercepta a superfície. Tá? Essa é a ideia da interpolação linear. Mas existe um outro método, que é o que eu vou usar nesse exemplo, que é o método upwind. Tá? Porque, matematicamente, o método linear ele tem acurácia de segunda ordem, ele é bem legal nesse sentido. Tá? Mas ele gera oscilações numéricas, ele gera resultados, às vezes, que fisicamente não fazem muito sentido. Então, o método upwind ele vem de usar a sua intuição física para fazer a aproximação numérica. Tá? O que ele vai dizer? Bom, ele parte do seguinte racional. Se eu tenho uma determinada velocidade u, a minha função está sendo carregada da esquerda para a direita. Então, se eu quero avaliar o valor da função nessa face, é muito mais provável que ele esteja próximo do valor de P do que o valor de E, já que a minha função, tá, se eu imaginar como uma coleção de pontos materiais, uma determinada propriedade conservada, ela está sendo carregada na direção UX, então né, esse valor vai estar sendo empurrado nessa direção. Então o método upwind ele usa exatamente essa informação. Tá? Ele vai tentar usar a direção da velocidade, comparar isso com a direção do vetor normal da face, e se os dois estão apontando na mesma direção, ele vai usar o valor de P, caso contrário, ele vai usar o valor do vizinho N. Tá? Para o nosso caso, como é que isso fica? Tá? Se U é positivo, é um caso unidimensional, então basta a gente avaliar se U está apontando da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Tá? Então, se U é positivo, eu tenho um determinado valor para φE
e um determinado valor para φw. Tá? φe, então, se a informação vai da esquerda para a direita, é o φp. Quem é φw? Se a informação vai da esquerda para a direita, a face w, ela está vendo, então, o valor no centroide aqui, w. Tá? Esse valor que está sendo transportado. Então, φw minúsculo é φw maiúsculo. Tá? Se fosse o contrário, né, a gente não vai abordar esse sistema, mas só para ficar completo aqui, se fosse uma velocidade negativa, eu consideraria então que o φe ele estaria enxergando o φ do lado direito maiúsculo, φe, e φw seria o φp. Tá? Então, voltando lá no meu desenho todo rabiscado, se fosse ao contrário, né, o negativo, essa face aqui estaria enxergando o valor em φe e essa face aqui estaria enxergando o valor em φp. Tá? Essa é a ideia. Então, agora, com isso, tá, a gente já tem uma forma da gente resolver o problema. Porque agora eu vou retomar a minha equação, a minha formulação numérica está como Vp, φp novo menos φp antigo, dividido pelo passo de tempo, vai ser igual a, aí olha a discretização do termo convectivo. Para a velocidade positiva, φw minúsculo é φw maiúsculo. Então, eu vou colocar esse primeiro termo aqui, menos φw maiúsculo A vezes U, mais φ é maiúsculo A vezes U. Opa, é maiúsculo não, né? φp. Tá? Porque o que sai do meu volume é o valor em P. Tá? φp-AU. Isso aqui é igual a zero. Tá? E a partir daqui a gente já pode começar a resolver o problema. Só que o que a gente observa? Eu tinha comentado que a minha solução não deve depender de ΔY e ΔZ. Tá? Então, a gente já pode observar aqui que se eu dividir essa equação por Vp, tá? Se eu pego tudo e divido por Vp, que é ΔX, ΔY, ΔZ, a gente já consegue simplificar, porque Vp e A vão cortar ΔY e ΔZ. Então, a minha equação vai ficar com a cara de φp novo menos φp velho dividido por ΔT é igual a o meu φw, vai ser igual não, né? Menos o meu φw maiúsculo, U, se U ficou horrível, sobre ΔX, mais φp U sobre ΔX é igual a zero. Bom, e aí falta ainda decidir uma coisa. Olhando o termo temporal, como é que a solução se evolui? Tá? A gente sempre usa o valor que a gente tem conhecimento agora para calcular o futuro. Tá? Essa é a ideia do método de Euler. Você vai avançando no tempo dentro de intervalos discretos ΔT. Dado que você conhece a função no instante de tempo old, você tem a lista de valores no seu domínio, você calcula o valor new baseado nisso. Tá? Então está bem explicitado aqui o que é novo e o que é velho. Mas e com relação ao termo advectivo? Tá? Aqui a gente tem a opção de tratar esse termo de forma implícita, explícita ou semi-implícita. Tá? Isso também é algo que a gente falou na segunda aula. Então, se eu trato esse cara como o valor novo, new, a gente tem um acoplamento maior entre as variáveis do problema. Tá? Quando a gente escrever o nosso problema para cada um das células no meu problema, eu acabo resultando num sistema linear que, nesse caso aqui, é relativamente simples, porque
Você consegue até fazer uma solução sequencial sem precisar inverter a matriz, mas a rigor isso poderia gerar um problema mais complicado com um número maior de elementos na sua matriz que precisaria ter algum tipo de inversão matricial para resolver o problema. Então, como a gente está na filosofia de usar o método mais simples, tá? O método menos trabalhoso possível, tá? A gente está um pouco preguiçoso nesse primeiro exemplo, eu vou colocar aqui o valor conhecido. Tá? Eu vou usar uma formulação completamente explícita da minha discretização temporal. Então aqui eu estou tratando com o método de Euler explícito. Tá? Então como é que fica com isso a equação das minhas células internas? Tá? Eu posso escrever agora já direto o valor para o φp novo, tá? De forma explícita, em função dos outros valores. Tá? Então eu posso colocar aqui em evidência, tá? Eu posso passar para o outro lado, eu vou ter aqui φp novo, vai trocar o sinal, tá? E aí vai ter aqui um φp old, tá? Ele está positivo, vai ficar negativo na verdade, né? Então vai ser o φw old menos o φp old, tá? A gente observa aqui que o ΔX passa para o outro lado, U também, tá? U sobre ΔX. E o ΔT que está dividindo vai passar multiplicando. Tá? E esse menos ΔP0 vai somar aqui mais φP0. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo essa equação mesmo. Tá? Não, deixa essa equação aqui. Tá? Eu vou escrever aqui já no formato final, porque quando a gente faz isso, tá, o que a gente observa? Esse cara aqui tem dimensão de φp. Esse cara tem dimensão de φp. Isso aqui também tem dimensão de φp. Isso aqui, então, é adimensional. Tá? Isso aqui é um número adimensional bastante conhecido, que eu vou chamar de número de Courant. Tá? Podem se acostumar com esse cara. C-O-U-R-A-N-T, Courant, onde Co é o ΔT sobre ΔX. O que ele representa? Uma razão entre uma velocidade física e que é U. Isso aqui, ΔT sobre ΔX, é uma velocidade de origem numérica. Vou escrever simplesmente como velocidade numérica, tá? É velocidade de propagação da informação numérica nas iterações. Tá? Isso vai ser discutido com profundidade mais para frente. Então eu acho que a repetição ajuda a memorizar. Então vocês acabaram de conhecer o número de Courant e com isso a gente pode escrever a nossa equação dessa forma aqui. Tá. Essa é a nossa expressão para o valor φp novo, tá? A função do valor velho. Aqui seria o valor velho mais um fluxo de entrada e saída. Tá? Sai φp, que é o próprio valor em φp, e entra o que está no vizinho. Tá? É assim que fica no upwind. Bom, com isso você já tem aqui um sistema bem determinado. Tá? Só definir uma condição inicial, que vai te dar os valores old, definir velocidade física, passo de tempo, tamanho da malha, seu problema está definido. A questão agora é pensar nas células do contorno. Nesse meu caso 1D, eu só tenho duas células do contorno. Tá? E o que tem de importante nelas? Eu posso imaginar aqui uma célula, tá? Eu vou chamar ela de P mesmo. Tá? Vão ter duas células P aqui. Tá? Porque P, quando eu estou
avaliando ela, seria uma célula cujo índice dela é o índice 0. Tá? Se eu imaginar aqui um índice I percorrendo todas as nx células, a gente tem a célula de índice 0 e a última célula do meu domínio, que é a outra célula que eu posso chamar de P aqui, mas o índice dela é nx-1. Tá? Ela está no final. Tá? E por que eu estou colocando P aqui? Porque a gente sempre aplica volumes finitos pensando, tá, na integral ao redor do volume Vp, e esse cara vai ter um vizinho aqui, que é o vizinho E, e ele não tem, tá? Vou colocar em vermelho aqui porque ele não tem um vizinho W. A situação do cara nx-1 é parecida, tá? Só que ele não tem o vizinho E, mas ele tem o vizinho W. Tá? Então, aplicando o volumes finitos para esses caras, como é que fica então a célula I igual a 0? Tá? Localizada então na fronteira, a face W minúscula dela estaria localizada em x igual a menos L. Tá? Bom, a gente tem que lembrar que a condição de contorno aqui é cíclica, certo? Então, voltando aqui, tá? Eu já vou dar um pulo. Tá? Você pode fazer passo a passo se for o caso, mas olhando para essa equação aqui, o que eu observo? Isso aqui é o fluxo que sai, tá? E esse aqui é o fluxo que entra. No caso particular dessa célula, o problema está no fluxo que entra, tá? Que é o W que não existe. Então é nesse cara aqui que eu preciso dar um tratamento diferenciado. Como é que vai ser então? O fluxo de entrada dela, numa condição cíclica, é como se esse W aqui fosse o meu φ do nx-1. Tá? E o E aqui é como se o E fosse o φ0. Tá? Essa é a ideia da condição cíclica. É como se essa face aqui estivesse conectada a essa face aqui. Tá? Então, o que sai através dessa face é o que vai entrar desse lado. Então, para o caso particular de uma célula na posição x igual a menos L, ele recebe o fluxo da célula nx-1. Tá? Eu vou escrever dessa forma. O resto é igual. Tá? Só muda esse cara aqui. Na célula I é igual a nx-1, o que vai mudar? Tá? O fluxo que sai é o fluxo em P, o fluxo que entra é o fluxo em W. Então, para o upwind, não tem diferença nenhuma para essa célula. Tá? O fato dela estar conectada à outra não vai mudar a equação dela. Então, posso dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Pega essa equação aqui. Tá? É exatamente igual. Tá? Ela não depende do valor da primeira. Se eu usasse um esquema linear, em que o valor na face depende dos dois lados sempre, aí sim eu precisaria tratar de forma diferente esses caras. Tá? Mas no caso do upwind, eu vou deixar marcado aqui em azul para ressaltar essa informação. É só esse cara aqui que vai precisar de um tratamento diferente, porque ele recebe, tá, o que está lá no final do domínio. Então, com isso aqui, a gente já tem condições de definir o nosso código e continuar. Tá? Então, essa é a primeira aula. Tá? Com isso a gente consegue formular as equações. Então, próximo passo tá? Eu vou botar isso em outro vídeo. A gente vai precisar definir uma condição inicial. Tá? Eu vou definir quem é o meu φ de x 0, tá? E buscar soluções analíticas. Como é que eu defino então uma solução analítica para o meu φ
de x para qualquer t, tá? Dado U uniforme e constante, tá? E eu quero fazer tudo isso em Python. Quero fazer gráficos em Python. Tá? E a questão também aqui é lembrar, né, vou botar um mais aqui, considerando a minha condição de contorno periódica. Tá? Eu não sei se ao longo da aula eu falei cíclica, tá? É porque matematicamente a gente chama de condição periódica, tá? Mas no OpenFOAM a gente usa a condição periódica, ela se chama cyclic, tá? Então, por força do hábito, eu acabo chamando também de cíclica essa condição, tá? Porque é um ciclo em que o que sai entra, tá? A gente vai ver a solução ciclando no nosso domínio, tá? Então, próxima aula a gente vai pegar essas equações e começar a implementar. Então, até mais.